Muito da sua fome hoje, amém? Daniel capítulo 3, versículo 30. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler só um versículo, mas eu vou narrar a história aqui do capítulo 3 para vocês. Eu quero ler só o verso de número 30. Daniel capítulo 3, versículo 30. Você vai me ajudando aí com os glória a Deus, amém? Da glória a Deus aqui é de graça, viu, irmão? Não paga nada, viu? Amém? Daniel capítulo 3, versículo 30. Hoje eu queria falar sobre fiel diante das fornalhas da vida. Tem alguém aqui que está passando por alguma fornalha de aflição? Acredito que não tenha ninguém, né? Mas se te conforta, o que eu vou dizer para você agora, Deus te escolheu porque Ele viu graça em você, Ele sabe que você tem condições de passar. A Bíblia diz que não existe nenhuma tentação ou provação que não venha sobre nós, que nós não temos resiliência para sair dela. Então chegou até você, você pode estar dizendo assim, pô, eu não tenho condição de passar por isso. Você está dizendo isso. Não foi Deus que disse, amém? Se veio até você, você tem condições em Deus de passar. Então eu queria falar sobre isso hoje. Olha aí o versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque, Abidnego na província da Babilônia. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque, Abidnego na presença ou na província da Babilônia. Diga assim, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha o nome bom para você pôr de filho, Abidnego. Pode se assentar, queridos. Versículo 30, que versículo pequeno, mas tão poderoso. Eu vou ser sucinto, sem ser prolixo. Dá só sua atenção para mim. Como ser fiel diante das fornalhas da vida. O capítulo de número 3 do livro do profeta Daniel é o capítulo que fala-nos sobre a imagem de ouro construída pelo rei Nabucodonosor e que foi erguida lá na província de Dura, na cidade de Babilônia. Essa estátua tinha 27 metros de altura, por 2,70 de comprimento, equivalia mais ou menos a um prédio de 8, 7 andares, mais ou menos. Então, o rei Nabucodonosor levanta uma estátua de 27 metros, e ele tem uma ideia. A ideia era de que essa estátua colossal pudesse ser adorada. As pessoas tinham que se prostrar diante dessa estátua e adorar. Então a Bíblia diz que após essa estátua estar preparada, está pronta, está erguida, o rei convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que foi feita. E ele deu uma ordem bem clara a todos os povos, línguas e nações, que quando aquela estátua tivesse em posição de ser consagrada, ele dá uma ordem a todos, dizendo o seguinte, que ao som das trombetas, ao som do pífaro, ao som da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, as pessoas tinham que se prostrar na terra e adorar a imagem que o rei Nabucodonosor havia feito. Então ele faz aqui uma convocação geral para todos aqueles que estavam ali na província, nações, povos e línguas, que ao som dos instrumentos, todos deveriam se prostrar diante da estátua construída pelo rei Nabucodonosor. E aqui é interessante porque havia uma condição de morte.
quem não se prostrasse diante da estátua seria lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente para ser queimado vivo. Então ele não dá escolha às pessoas decidirem prostrar-se, adorar-se ou não se prostrar. E logo quando as pessoas ouviram que a estátua estava pronta, que havia sido consagrada, o barulho dos sons começa a tocar, as trombetas, os pífaros, as cítaras, as harcas, as flautas, a música começa a crescer. Automaticamente muita gente reunida em volta da estátua, todo mundo começa a se prostrar diante da estátua, a multidão se dobra diante da estátua. Só que a Bíblia diz que havia 3 homens. Quantos homens? Quantos homens? Quantos homens? 3 homens. Qual era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. O que acontece com Sadraque e Mesaque? Segura aqui, filho. A criancinha aqui, ó. Isso. Mamãe que está com criança no colo, por favor, se puder ficar ali atrás, vai me ajudar muito a pregar, senão você distrai. Amém, gente? Amém ou não amém? Havia 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando ouviu o som da música, não se dobraram, não se prostraram, ficaram normalmente como eles estavam. E aí a Bíblia vai dizer que os astrólogos viram aquela situação e foram falar para o rei: rei, existe um povo aí, um povo judeu que não se dobrou diante da sua lei, da sua ordem. E o Senhor fez uma ordem dizendo que a estátua tinha que ser adorada e reverenciada. O que a gente vai fazer com esse povo que não se dobrou? E a Bíblia vai dizer que o rei manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece muito bem a história. E o que é interessante é que o rei vai perguntar para eles: é verdade? Nem o rei estava acreditando, porque o rei era amigo deles. É verdade que vocês não se dobraram diante da estátua que eu fiz para vocês se prostrarem e adorarem? Eu vou dar mais uma chance para vocês. E o rei vai dar mais uma chance de novo. O rei vai dizer a mesma coisa: quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, de toda espécie de música, vocês vão se dispor a prostrar e adorar a imagem que eu fiz. Mas, ele coloca uma condição: se vocês não se dobrarem para adorar, vocês vão ser lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, um olha para o outro e diz assim: a gente não vai se dobrar não. A gente não vai se dobrar não. A gente não vai se prostrar diante de estátua de ferro nem de ouro. E o texto diz que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, o Deus a quem prestamos culto, em outras traduções está o Deus a quem servimos. O Deus a quem servimos pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó reis. Olha aqui, ó. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Que coisa linda isso. Vocês não vão se prostrar? Aí prontamente eles respondem: nós não vamos nos prostrar, porque o Deus a quem servimos há de nos livrar. Só que tem uma condição aqui: se Ele livrar, glória a Deus. Se Ele não livrar, glória a Deus também, porque a Ele nós prestamos cultos. Nós conhecemos a lei de Moisés que diz: somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Nós não vamos nos prostrar. O rei, quando escuta aquilo, e só salientando a você que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram administradores da província de Babilônia, então eles eram íntimos do rei Nabucodonosor. O texto diz que o semblante do rei se desconfigura, ele fica furioso, ele diz: vocês não vão se dobrar? Pois bem, pegou 2 homens fortes, 3, 4 homens fortes. O texto diz que eram os homens mais fortes da província, mandaram chamar os 3, aqueceram a fornalha 7 vezes mais. A fornalha era toda feita de concreto em volta, irmão, era cair e morte. E o texto vai dizer que esses homens fortes, eles amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e fizeram o quê? Lançaram eles dentro da fornalha de fogo.
Olha o que o texto diz, no versículo 24. O rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Espera aí. Pegou os homens, amarrou. Sadraque, Mesaque e Abednego está amarrado, está vestido. E os homens fortes foram levando eles para a boca do fogo. O texto diz que o fogo era tão alto e tão forte, que os homens que foram se aproximando da fornalha foram queimados. E o texto diz que eles foram lançados dentro da fornalha de fogo. Eles foram lançados amarrados. E o texto diz que eles foram lançados. Só que passou um tempinho, o rei começou a olhar o fogo e viu que o fogo não teve nenhuma alteração no fogo. Quando você coloca algum papel no fogo, sempre há uma alteração de fogo. Ou o fogo aumenta, ou o fogo intensifica a sua cor. E o rei começa a olhar para dentro da fornalha e vê que não teve alteração no fogo. Não teve gemido de quem estava dentro do fogo. Não teve gritos desesperados de quem estava dentro do fogo. Ele não viu gente balbuciando, chorando e gemendo. Ele para e começa a olhar o fogo. E ele percebe que não havia 3 mais dentro do fogo. Agora era 4. E aí ele chama, alarmado, diz a Bíblia, e ele pergunta aos conselheiros: mas vocês fizeram o quê? Não era para jogar 3? Ô rei, nós jogamos 3. E nós jogamos eles amarrados. Não, então eu estou vendo alguma coisa errada, porque eu estou vendo 4. Só que o 4º homem, ele tem a semelhança do filho de um Deus. Que lindo isso aqui. Eu estou observando 4 homens desses que foram lançados. O rei diz: eu estou vendo 4, só que eles não estão mais amarrados, eles estão desamarrados. Eles não estão feridos, eles estão ilesos. E pior, eles estão andando no fogo. O texto é bem claro em dizer: eles estão andando no fogo. Eles não estão manietados, eles estão andando no fogo. Interessante que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e lançaram ele no fogo. O 4º homem ninguém amarrou, ele entrou sozinho dentro da fornalha. Deixa eu dar uma palavra para alguém aqui. Existem pessoas que estão aqui hoje, que estão passando por uma grande fornalha na sua vida. Pessoas que estão passando por uma grande diversidade na sua vida. Pessoas que estão passando por desertos, por crises, por tempestades, por situações que aos seus olhos não há como ter saída. Deixa eu dizer algo para você aqui. Deus está no controle da situação. Deus está no controle da situação. Eu quero aqui extrair alguns saberes com vocês rapidamente. E o primeiro saber dessa mensagem é esse: por mais fiel que eu seja, eu não serei poupado de passar pelas fornalhas da vida. Por mais fiel que você seja, você não será poupado de passar pelas fornalhas da vida. Por mais leal que você seja, por mais adorador que você seja, por mais competente que você seja, por mais diligente que você seja, você não vai ser poupado de passar pelas fornalhas da vida. Olha aqui, ó. Entenda de uma vez por todas: as provas fazem parte da existência humana. Se você é humano, se prepare para colecionar adversidade. Se você é humano, se prepare para enfrentar grandes provas e tribulações na sua vida. Porque a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é um cruzeiro aquático. A vida cristã não é uma redoma de vidro que nos coloca dentro, nos imunizando de sofrer, de sentir dor. Não é porque você se converteu que você não vai ter medos, crises, problemas, traições, deslealdades. Ao contrário, o fato de você se converter é o fato de você ter mais capacidade para passar por isso. Porque a luta vai vir até você, mas ela não pode te deformar. A tempestade vai passar em você, mas você não pode ser deformado pela tempestade. Por quê? Porque o fruto do Espírito diz que você recebeu paz, que excede todo entendimento humano. O motivo pela qual Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente, sabe qual foi? Fidelidade. Quanto mais fiel você for, mais perseguido você será. Às vezes
A sua obediência a Deus lhe colocará em situações de risco, de perigo. Quem te garantiu que fazer tudo certo vai dar tudo certo? Eu tenho vindo à igreja, eu tenho dizimado, ofertado, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, então vai dar tudo certo na minha vida. Nem sempre. Você conhece bem a história. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O que aconteceu? Perdeu todos os filhos, perdeu a fazenda, perdeu o trabalho, perdeu os funcionários, ainda pegou lepra, mas não era fiel a Deus. E José, que foi fiel ao pai, foi fiel aos irmãos, foi fiel na casa de Potifar e foi para dentro de um calabouço. Não foi fiel? Fiel. E Daniel, que foi fiel a Deus, orando 3 vezes por dia, não foi lançado dentro de uma cova cheia de leões? Fidelidade. E Paulo, que fez tudo certinho, pregou o evangelho, ao invés de ganhar um cachê depois da pregação, ganhou uma quarentena de açoites, menos um, ainda foi preso no cárcere interior. Às vezes você fazer tudo certo vai colocar você em situações de risco. Às vezes você fazer tudo certo vai te colocar em situações de perigo. Mas olha aqui, não se curve, não se renda e não retroceda, porque o fogo não tem poder para queimar sua integridade. Pastor, eu estou fazendo tudo certo. Faça tudo certo e sofra, porque não tem nada melhor do que dormir com a consciência tranquila. Você não deve nada para ninguém, você tem obedecido a Deus. E Deus se responsabiliza em fazer você viver o versículo 30, logo após eu vou dizer para você. Você entende? Diga amém. Então olha que interessante. Deus não vai nos livrar dos problemas. Ele vai nos livrar no problema. Ele não vai nos livrar das fornalhas. Ele vai nos livrar na fornalha. Deus sabe que você está amarrado em algumas situações. Deus sabe que existem muitas pessoas que sentem e morrem de inveja de você, que conspiram contra você, que não toleram você, que não suportam você. Porque a palavra, quando os astrólogos foram falar para o rei Nabucodonosor, que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, a palavra lá do hebraico, sabe o que significa essa calúnia feita? Eles devoraram-se, comeram pedaços da carne. É como alguém que fica te observando e te minando aos poucos. Um dia levanta uma calúnia, um dia levanta uma maledicência, um dia fala mal de você para um dia queima você para o outro, um dia tira uma casquinha de você, um dia te olha com indiferença, até você estar destruído, quebrado e caído. Mas em nome de Jesus, Deus sabe que você está na fornalha da aflição e as coisas estão esquentando lá dentro da sua casa. Deus sabe que você está correndo risco de vida, mas Deus sabe que você está desenvolvendo fidelidade no meio de tudo isso. Você está entendendo isso? Deus está te dando experiência no meio da fornalha da vida. Qual é a fornalha que você está passando? É financeira? Fornalha financeira é terrível, porque a gente se sente impotente, é ou não é? A porta de emprego fecha, o dinheiro não tem, você tem contas para pagar, você tem família, você tem filhos, você tem esposa, você tem prestações, você tem uma honra, e aí as portas estão fechadas. É uma fornalha que te deixa literalmente preso em uma situação. Qual é a fornalha que você está hoje inserido? É uma crise conjugal, onde o fogo do mau humor já está operando na sua casa, é onde a discórdia está ali. É uma fornalha que você está quase sucumbindo a isso. Qual é a fornalha que você está passando? É profissional? Você se preparou para poder prestar um concurso público, você se preparou para estar em uma universidade, você se preparou para ganhar bem, e você não está conseguindo. É um sentimento de fracasso pessoal. Ou é a fornalha espiritual, sendo tentado, bombardilhado, recebendo o dardo do diabo, tentação, provação, adversidade. Você está pelo um fio.
Qual é a fornalha que você está enfrentando? Porque o texto diz que o rei olha e diz assim: mas nós lançamos eles amarrados. A primeira coisa, o rei viu. Diga assim: o rei viu. Diga mais forte: o rei viu. Muita gente vai ter um encontro com Deus a partir das experiências que você tem tido com Ele. O rei viu, a primeira coisa, o rei viu. Viu o quê? 4 homens. Segundo, o rei viu eles desamarrados. E hoje é o dia, irmão, pode pegar essa palavra aqui, porque eu estou no Espírito de Deus. Hoje é o dia que todas as amarras que estão bloqueando você de caminhar em paz, de dormir em paz, de alcançar o que você precisa, de chegar nos seus projetos, de romper, andar segunda milha, hoje, em nome de Jesus, todas as amarras que estão impedindo você de alcançar, de chegar ao outro lado, Deus, o 4º homem da fornalha, está entrando e desamarrando situações. Deus te trouxe aqui para dizer: eu sou o teu Deus, e desamarra a sua situação nessa noite. Pastor, eu estou amarrado em uma situação, o 4º homem chegou. Eu não sei o que está amarrado lá na sua empresa, lá no seu casamento, lá com os seus filhos, mas eu sei que Deus, Ele entrou para desamarrar. O que está te prendendo hoje? Sinta aí, espiritualmente falando, escute o barulho das algemas quebrando, caindo aos chãos. O texto diz que ele viu 4. O texto diz que eles estavam desamarrados, e o texto diz que eles andavam no fogo. Sabe o que é isso? Essa paralisia vai acabar também. Parece que você quer fazer, mas sabe algo que te prende? Vou voltar a estudar. Será? Vou voltar para a academia. Será? Está entendendo? Você até quer, mas é aquela coisa te impedindo de andar, de continuar. Irmão, tem que continuar caminhando. Tem que continuar caminhando. Deus é como se Deus estivesse nos impulsionando para frente. E detalhe, acompanhado pelo 4º homem. Então eu vou influenciar os outros com o meu testemunho. Eu vou estar liberto das amarras. Eu vou continuar caminhando e vou estar acompanhado pelo 4º homem. Isso é segurança. Porque ninguém continua o mesmo depois que sai da fornalha. Agora o versículo 30 é impressionante. Porque quando você lê isoladamente o versículo 30, se você puder colocar aqui, quando você lê isoladamente o versículo 30, você pensa que Sadraque, Mesaque e Abednego fez alguma coisa para o rei, muito agradável, que fez com que o rei promovesse eles. Porque o texto dizia assim: o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas promoveu depois de quê? Da fornalha. Então, uma segunda coisa que eu quero falar para você é essa: a fornalha não vai te queimar, ela vai te promover. Diga para quem está do seu lado, você acredita? A fornalha não vai te matar, ela vai te promover. Está passando por alguma situação difícil? Se tiver fidelidade, ela promove você para um outro estágio. Está passando por alguma aflição, e aflição de morte, se você estiver fiel a Deus, isso vai te promover a um nível maior. Eu quero liberar uma palavra para alguém aqui. Deus vai levar você de nível nessa noite. O teu nível espiritual vai crescer, o teu nível relacional vai crescer, o teu nível intelectual vai crescer. Aguenta firme aí, porque o texto diz que a fornalha não veio para matar Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha veio para promover Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que traz promoção? Fidelidade. Quer ser promovido? Tem que ser fiel. Fidelidade traz promoção. Porque eles preferiram a morte do que se prostrar diante de uma estátua que tem boca, mas não fala, pernas, mas não anda, ouvidos, mas não escuta, boca, mas não fala, olhos, mas não veem. Eles preferiram Deus do que qualquer outra coisa. Então a fidelidade em obedecer a Deus e não se dobrar diante da estátua, e manter o compromisso com o Senhor, fez com que eles fossem promovidos. Às vezes as fornalhas melhoram uns e piora outros. Porque tem gente que é lançada na fornalha e até sai da fornalha, mas sai chamuscado com a fumaça do medo, da desesperança.
Tem gente que sai de uma adversidade e perde o prazer da vida. Não quero mais viver, não quero mais igreja, não quero mais casar, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Eu fui traído, eu fui lesado, me enganaram, me machucaram. Eu não quero mais saber de ninguém, eu vou viver só para mim. Você passou pela fornalha, mas a fornalha, ela foi te deformando. Olha para mim, meu irmão, a fornalha não pode piorar você. Deus está falando ao seu coração porque você sabe as lutas que você tem passado. Essa fornalha não é para te matar, essa fornalha é para promover você. Então aguenta firme aí, porque o fogo vai queimar alguns e vai promover outros. Quem lançou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha foram queimados. Quem saiu da fornalha? Aqueles que seriam promovidos. Paulo diz o quê? Que as nossas obras serão passadas pelo fogo. Se for madeira, palha e feno, vai ser queimado. Então o fogo é importante para nós, porque ele aperfeiçoa as nossas obras, ele revela a qualidade daquilo que nós estamos gerando. Esse fogo não vai te matar, ele vai te promover. Se fosse para te matar, você já estava morto, você nem aqui estaria. Amém? Esse fogo está purificando a tua vida. Esse fogo está purificando o teu casamento, está em Cristo, está purificando. Ele está trazendo mais cordialidade, mais respeito, mais longanimidade, mais paciência. Talvez esse fogo veio para apimentar a tua relação sexual entre você e o seu marido. Talvez essa discórdia veio para você entender melhor teu filho entender melhor a mãe entender melhor o marido. Existem provas lá na sua empresa que vêm para aperfeiçoar você, para você subir de cargo. Irmão, já contei isso várias vezes aqui. Eu trabalhei em uma empresa há muito tempo atrás, não muito tempo, acho que uns 4 anos no máximo. E eu nunca fui tão humilhado na minha vida ali. Mas que fornalha, irmão, de humilhação. A empresa com 150 funcionários. E o meu diretor, ele tinha costume de expor as pessoas, assim, não sei se o seu também tem, mas ele ia expondo todo mundo, humilhando todo mundo e tal e tal. E eu falei, eu estou com uma criança de colo em casa, uma esposa e um aluguel. Eu vou precisar me submeter a isso aqui. Todo dia ele vinha com afronta. Eu devolvia a afronta com mansidão. Ele vinha com afronta, eu devolvia a afronta com mansidão. Ele vinha com a pedrada, eu pegava a pedra e fazia um banquinho para ele sentar. Ele vinha com uma situação e eu devolvia com outra. Eu sempre me submetendo, sempre aguentando o tranco. Sabe o que aconteceu um dia? Ele bateu tanto que ele não reagia e ele parou de bater. E aí um dia um funcionário de 30 anos da empresa me chamou e disse: como é que você conseguiu amansar esse leão? Eu disse: não dando carne a ele. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu fui promovido, me tornei o braço direito dele. E quando eu pedi a demissão, porque eu pedi para sair, que eu fui ficar integral na hora, ele em lágrimas disse: eu pago o dobro para você ficar. Eu falei: agora não é mais dinheiro, agora é um chamado. Aquela fornalha de humilhação me promoveu a gerência, e tudo que eu tenho hoje eu louvo a Deus porque eu consegui comprar e alcançar lá. Aí o funcionário está 1 ano desempregado. No segundo dia de trabalho, o patrão puxa um pouquinho a orelha dele: não, eu não sou pago para isso, eu não vou aguentar humilhação para isso. Tá bom, você tem MBA? Você fala francês? Você fala inglês? Você tem intercâmbio na América? Você fala 4, 5 idiomas? Você é mestre em Excel? Ah, não é? Então tem que aguentar, meu lindo. Tu tem esposa em casa? Filho? Aluguel? Contas? Então tem que aguentar. E entra nessa fornalha, e você mesmo amarra seu pé e fica ali. Tem ninguém que não quer passar por nada. Uma irmã desempregada não sei quanto tempo, aí teve porque, irmão, você que trabalha em empresa, você sabe, qualquer hora explode uma bomba. Você acorda de manhã, põe sua melhor roupa, que sol lindo, meu Deus, que culto maravilhoso, aleluia. E vai para o trem ouvindo a sua música, dançando. Quando você pisa o pé na empresa, parece que o espírito da morte está ali. Ninguém vai estragar meu dia, você está ali legal, daqui a pouco o patrão vem, toma. Se não é o patrão, é a amiga invejosa. Se não é o cliente que vomita em você, fala um monte, acaba com o teu dia, não é? É verdade, não é? Você fala: Deus, ninguém vai estragar meu dia. Logo no trem, ninguém pisando no seu pé, dando cotovelada, sentando no seu lugar. Já viu? O cara está acordado, aí você está chegando ali para sentar, ele está dormindo. Ninguém não quer passar nada não quer passar luta não.
Ah, eu quero ganhar 10 mil por mês. Meu irmão, não está aguentando a fornalha de 1.000. É ou não é? Vai ter que aguentar a fornalha, irmão. Vai ter fornalha na vida profissional, Vai ter fornalha e fornalha pesada na vida profissional. Vai ter dia que você vai querer sumir de lá de dentro. Meu Deus, eu queria ter um jato agora para sumir daqui. Você nunca disse. Todo mundo já fez essa oração. Eu queria sumir dessa empresa. É ou não é? Mas vai ter que aguentar. Vai ter fornalha na vida sentimental. E essa fornalha aqui é terrível. Enquanto está namorando, dá para você desamarrando, né? É ou não? É namoro. Você vai desamarrando um pedaço, tira o outro. Dá um passo atrás. Quando você vai ver, você está lá do lado de fora e o bicho está sozinho na fornalha lá. Você está só olhando ele na fornalha. E quando casa? Aí quebrou tudo. Irmão, aí a fornalha é eterna. Quando eu faço muito casamento, acho que esse ano já fiz um 7. Quando você fala assim, eu não tenho mais nada a dizer, a não ser casados, até que a morte. Irmão, entra uma fornalha assim, ó, envolve os noivos, irmão, até a sepultura. Você que casou achando que você nunca vai ter um problema relacional, um problema. Vai ter, casamento não é 1000 mar de rosas, não. É ou não é? Mas ninguém te amarrou, obrigado. Ei. Você está aí ou não? Passou essa fornalha, vai me promover ao quê? Aí eu não sei, né, irmão? Só seu marido e sua esposa pode dizer. Eu sei que tem fornalhas relacionais que são difíceis. Vou terminar. Qual é a sua fornalha aí? Você fala assim, eu estou numa fornalha que eu precisava chamar um caminhão de bombeiro aqui, milhões de bombeiros que não apaga esse fogo. Quem está aqui passando por um grande, humildemente, mesmo se é humilde mesmo. Se você não tiver, não levanta a mão. Mas quem aqui está passando por um grande problema na sua vida? Levanta a sua mão assim. Isso, agora abaixa. Vou te dar um consolo. Vai piorar um pouco. Amém ou não? Porque aí você resolve um problema com o filho, aí vem um problema com a filha. É ou não é? Você resolve o problema com o teu carro, agora é na máquina de lavar da mulher. Tem alguém que está com a máquina quebrada aqui? Diga glória a Deus. Irmão, você que é homem, só os homens digam amém. Nunca deixe nada de eletrodoméstico queimado na sua casa, porque a sua mulher vai te jogar na fornalha todos os santos dias. Lá em casa é assim também. Essa semana quebrou a panela de pressão. Irmão, mulher zucrinou na minha cabeça, tu tem que arrumar. Tu tem que arrumar, aí eu vou arrumar onde? Pega chave de fenda, tenta arrumar a panela, e pra lá e pra cá, e você não liga, e não sei o que. Eu falei, eu estava quase já dentro da fornalha de fogo. Aí você arruma a panela de pressão. Você vai lá, acorda de manhã, aquele solzão lindo. Você vai na caixinha do correio e fala, alguém mandou aqui um cartão postal para mim, logo uma multa do carro. É ou não é? Você fala, agora eu estou de bem com a vida, todo mundo me ama. Todo mundo me ama. Aí você entra no Facebook, logo segunda-feira pela manhã, vem logo aquela irmã endemoniada, logo em direto na sua cabeça. Pum! Irmão, é um problema atrás do outro, é uma fornalha atrás do outro. Mas deixa eu dar uma palavra para você. Essa fornalha, ela não vai te matar. Ela vai te promover. Olha aqui, o meu pedido para Deus hoje é que você fique firme na sua fidelidade com Deus. Fique firme na sua fidelidade com Deus, porque a Bíblia diz que o rei, quando viu aquilo, olha o que o texto diz. Então Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego.
o texto diz que ele ficou furioso no versículo 3. No versículo 26 ele diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam para cá, meus amigos. Venham aqui, meus amigos. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saiu do fogo, todo chique. E aí os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles. Deixa eu ver se não tem um cheirinho de queimado. Não, isso aqui é Paco Rabanne mesmo. Deixa eu ver isso aqui. Que é Hugo Boss. Não está com cheiro de fumaça não. Porque, meu, se você vai num restaurante e já vê com cheiro de fumaça, imagina o povo jogar dentro de uma fornalha. Você já comeu em algum restaurante aqui e você saiu de lá com cheiro de perfume filé mignon? Olha o que o texto diz. Comprovaram que o fogo não tinha ferido. Diga assim: essa luta não vai me ferir. Olha o que o texto diz. Nem um só fio de cabelo tinha chamuscado. Eita, Deus é terrível. Olha aqui, ó, nem um fio de cabelo o fogo queimou. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Então o rei disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida para prestar culto e adorar outros deuses que não fosse seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Versículo 30. E Sadraque foi promovido, e Mesaque foi promovido, e Abidnego foi promovido. Ou seja, depois da fornalha vem a promoção. Eu vim pregar para alguém aqui que está na fornalha, dizendo: Deus, me tira daqui. Aguenta firme. Honre o nome do Senhor nessa luta. Porque alguém vai dizer: não existe outro Deus além do Deus dessa mulher. Não existe outro Deus além do Deus desse homem. Se coloque em pé. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão. Grandes coisas vão acontecer aqui. Onde está você? No meio dessa multidão aqui. Que está passando por uma fornalha de fogo. Que está passando por momentos difíceis na sua vida. Onde está você que está passando por uma situação onde aos seus olhos dão uma saída? Eu queria te convidar a você vir aqui à frente, porque o quarto homem da fornalha vai desamarrar a tua vida. O quarto homem da fornalha, Espírito Santo, hoje não vou te pedir